Bem, a produção do café no sistema plantation exigia algumas condições. O grande latifúndio, a monocultura, o trabalho escravo, eram algumas dessas condições. Então veja, para que isso permanecesse, uma das condições essenciais era a existência daqueles trabalhadores que iriam atuar, que iriam agir, que iriam trabalhar na lavoura do café. E precisava de muitos trabalhadores em função da necessidade colocada pelo processo produtivo do café, pelo processo de produção do café. Com o fim da escravidão, a alternativa encontrada foi a imigração. E o Estado estabeleceu algumas políticas, algumas medidas para que a imigração fosse viabilizada, atendendo os interesses dos grandes cafeicultores, dos grandes latifundiários e produtores de café. Vejamos como é que isso aconteceu. A política de imigração. Se de um lado as regiões bem abastecidas de braços escravos apoiavam a imigração, de outro, as regiões que precisavam de mais trabalhadores exigiam que houvesse uma mudança na política, que tornasse o imigrante um efetivo trabalhador ou uma força de trabalho disponível, dificultando que se tornasse proprietário de terras. A política de imigração. Em 1850 foi aprovada a Lei de Terras. O que foi essa Lei de Terras? Ela definiu que a partir dali estariam proibidas as ocupações e as novas aquisições. Então, essas novas aquisições só poderiam acontecer por meio de compra, ou seja, não poderia acontecer a ocupação. Era preciso que o sujeito fosse lá e pagasse pelas terras que ele quisesse ocupar. Olha só que coisa interessante isso. Por quê? E sempre, olha, você está observando isso, sempre atendendo aos interesses das elites dominantes. Porque o que acontecia? Como havia necessidade de pessoas para trabalhar na lavoura, com o fim da escravidão, aumenta essa necessidade, tá certo? Então isso é uma coisa colocada, é uma coisa posta. Acontece que, em relação ao imigrante, que foi a alternativa pensada pelo Estado, pelo governo e pelos próprios latifundiários, tinha um problema real, um problema concreto, um problema verdadeiro, que era: como é que nós vamos garantir que essas pessoas, ao chegarem no Brasil, não se tornarão proprietários de terras por meio da posse, ao invés de virem trabalhar como força de trabalho na lavoura? Então, havia uma situação em que era necessária a interferência do Estado de maneira a garantir os interesses das elites cafeicultoras, dos grandes latifundiários, dos grandes produtores do café. Então, em 1850, o que é que o Estado faz? O Estado estabelece a Lei de Terras. E o que essa Lei de Terras define? Que para que a pessoa, ou uma pessoa, ou um interessado pudesse plantar ou pudesse apropriar-se de um pedaço de terra, não poderia simplesmente apossar-se daquele pedaço de terra. Teria que pagar por ele. Agora você pensa uma coisa: o sujeito que vem do exterior para cá já vem porque lá, com certeza, ele não estava bem. Porque se ele estivesse bem, ele não precisaria sair do seu lugar, da sua terra, dos seus hábitos, para um outro lugar totalmente diferente. Então ele já vinha, com certeza, em condições adversas. Muitos deles tinham algumas economias.
mas não eram suficientes para que eles pudessem adquirir as terras frente ao valor que era a elas atribuído. Então, o que é que ele deveria fazer? Já que ele não poderia comprar, não tinha condições de adquirir aquela terra, ele deveria, então, trabalhar naquele lugar, naquele país, para que tivesse condições de adquirir, de acumular uma quantidade suficiente de dinheiro que lhe permitisse adquirir aí essas terras. Então, a lei de terras vem favorecer novamente aqueles grandes latifundiários que, a rigor, são aquelas pessoas que definem os rumos da política no Brasil. A política de imigração. O imigrante só poderia ter acesso à terra por meio de quê? Por meio da compra. E ele precisaria o quê? Ele precisaria vender sua força de trabalho a quem? Aos fazendeiros, para quê? Para reunir recursos necessários a essa compra. Medidas que foram tomadas pelo governo. Quais foram os sistemas, quais foram as estratégias pensadas pelo governo? Primeira, sistema de parcerias. Como é que era o sistema de parcerias? Como é que funcionou esse sistema de parcerias? O imigrante era contratado na Europa, a viagem era paga e a ele seria destinado uma certa quantidade de pés de café para cultivar e colher. Então isso era negociado com o grande proprietário. As despesas com o transporte e a manutenção do colono na fazenda eram cobradas pelo fazendeiro, que tornava os lucros, então, do imigrante inexistentes. Então, olha só o que acontecia. O sujeito, o imigrante, vinha para cá, vinha para o Brasil, e o proprietário de terras, o latifundiário, dizia a ele o seguinte: olha só, você vem para o Brasil, eu pago o transporte, pago suas despesas e você vai amortizando essa dívida por meio do que você conseguir plantar, colher e vender do café, dos pés de café que eu irei permitir que você explore. O que acontecia? Essa dívida era impagável. O sujeito não conseguia saldar essa dívida porque essa manutenção era diária. Havia necessidade praticamente de um gasto diário com esse imigrante e o fazendeiro, claro, iria cobrar por isso. E cobrava centavo por centavo disso. Agora, imagine o que é que o imigrante ganhava com isso. E imagine o que é que o latifundiário ganhava com isso. Complicado, né? Outras medidas tomadas pelo governo foram os núcleos oficiais de colonização. Esses núcleos tinham a finalidade de atrair o imigrante para que se tornasse proprietário de terras. Então isso era efetivo enquanto uma política. Mas teria que ser dentro de colônias previamente estabelecidas pelo governo. Essas colônias estariam localizadas próximas às propriedades rurais e elas forneceriam mão de obra necessária para a lavoura. Só que essa política não agradou os cafeicultores. Por quê? Porque, de fato, muitas colônias não foram instaladas perto das fazendas. E isso acabava não atendendo às necessidades. Ou seja, o imigrante ficava na colônia, produzia na colônia e, ao invés de atender o fazendeiro, que era isso, o negociado, que era isso, o que tinha sido estabelecido, ele acabava não atendendo aí a necessidade do fazendeiro. Outra medida tomada pelo governo que foi a imigração subvencionada.
O que foi a imigração subvencionada? Foi aquela favorecida pelo financiamento do Estado. Como é que isso funcionava? Os imigrantes, os trabalhadores imigrantes eram recrutados por quem? Pelo Estado, eram transportados e distribuídos pelas fazendas de café, garantindo a expansão da lavoura cafeeira. Com a subvenção feita pelo governo, o custo com a chegada do trabalhador era feito com recursos públicos, o que impulsionou ganhos aos fazendeiros, que além de produzir o café, passaram a expandir suas lavouras com a compra de outras fazendas de café. Como é que era o salário do imigrante? Desde o início do programa de imigração, houve um esforço para importar trabalhadores em grande número para quê? Para acirrar a concorrência entre eles e manter baixo o nível de salários, o que favoreceria a mão de obra abundante para a economia cafeeira. Olha só que coisa mais cruel, né? Não é cruel isso? Olha só, a imigração subvencionada era tudo que o grande latifundiário ou os grandes latifundiários queriam. Nossa, foi aquilo que eles buscavam. Por quê? Porque o governo, o Estado, recrutava o imigrante, recrutava o estrangeiro, transportava esse estrangeiro do país de origem para o Brasil e do Brasil para a fazenda, mantinha esse trabalhador, enfim, esse estrangeiro, esse imigrante, durante todo esse tempo, e o fazendeiro não gastava nada com isso. Ele só gastaria depois pagando pela força de trabalho do imigrante. Mas olha só como também nisso o latifundiário ganhou. Por quê? Porque veio um contingente tão grande de imigrantes para o Brasil que começaram a disputar, eles, os imigrantes, começaram a disputar espaços de trabalho nas fazendas, nas lavouras. Então, é aquilo que Marx denominou exército de reserva. Porque quanto mais pessoas, trabalhadores, estivessem concorrendo à mesma vaga, menor seria o salário que essa pessoa receberia. Por quê? Porque o dono dos meios de produção teria como barganhar este salário. Então, com medo de não ter como se manter aqui no Brasil, o que acontecia com esse imigrante? Ele se submetia aos salários nada atraentes que eram oferecidos pelo grande latifundiário.